mente e corpo estão unidos numa coisa só. Então, muitas vezes, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, um trauma que você teve, é claro que continua afetando a sua vida. Principalmente se foi um trauma na infância, algum abuso sexual, alguma rejeição, algum abandono, algum preconceito, alguma dificuldade afetiva que você viveu ali na infância, no início dos primeiros anos da infância, forma-se a identidade, a personalidade, né? Então, são anos muito impactantes que podem reverberar a sua vida inteira. Então, é muito importante entender isso, saber que as suas tensões, as suas preocupações, você se conscientizar de que quando você se preocupa em excesso, quando você tem medo em excesso, fica pensando muitas coisas ruins, parece óbvio, mas muitas vezes nós nos preocupamos sem nos darmos conta, né? E a gente não está sabendo que você está ruminando uma preocupação e você só vai descobrir isso quando os sintomas aparecerem da ansiedade. E aí, quando os sintomas chamarem a sua atenção, você vai falar assim, ah, tá, então eu estava me tensionando. Eu estava muitas vezes me sobrecarregando com o trabalho, ficando mais atarefado, ficando mais excitado, ou me hiperestimulando sem saber. Então, quando os sintomas aparecem, você começa a fazer uma recapitulação, a ver o seu estilo de vida e falar assim, nossa, realmente aquilo ali estava me tirando o eixo. Então, muitas vezes a preocupação ela é um hábito automático, que ela funciona em segundo plano. Então, ali, como se estivesse no inconsciente, né, no pré-consciente, você está ali vivendo aquela preocupação sem saber. Lembra que tem alguns estudos mostrando o pensamento rápido e o pensamento lento. E muitas vezes o pensamento automático ele estaria acontecendo, né? E ele é rápido e você não percebe ele. Porque o pensamento lento é como eu vou me deslocar da minha casa até o meu trabalho. Isso é uma estratégia que você tem que fazer. Agora, se você escova dente todo dia, muitas vezes você nem pensa, né? Então, a preocupação, ela entra, muitas vezes, nesse piloto automático. E você não está percebendo que ela existe, que essa ruminação, esses pensamentos negativos estão ali te acompanhando há muito tempo. Então, para fazer uma mudança, para você ter um comportamento mais saudável, primeiro a gente precisa conscientizar cada vez que a gente se preocupa. Então, o objetivo é perceber que momento que você começa a se tensionar, para que você possa evitar os efeitos negativos do estresse. Então, antes deles se manifestarem, você já está entendendo, peraí, nesse momento eu percebi que eu fiquei bastante apreensivo, né? Eu detectei aquela preocupação assim que ela começou. Muitas vezes ela tem justificativa, por exemplo, você está conversando com uma pessoa no telefone e a pessoa está dirigindo um carro e o sinal some. Então você leva aquele susto, você pensa, nossa, será que aconteceu um acidente? E você fica 1 hora sem contato, nem no WhatsApp, nem no telefone com aquela pessoa. E é claro que você fica ali com taquicardia, com preocupação, com tensão, o que será que pode ter acontecido? Mas aí você detectou que a preocupação veio por um motivo que ele é um mínimo sensato. Muitas vezes nós temos uma preocupação que ela não é tão sensata assim, né? E quanto mais cedo você saber que está se preocupando sem um motivo aparente, menor vai ser o impacto físico, mental e emocional em você mesmo. E quando você está preocupando por uma situação que ela exige preocupação, você pode fazer técnicas para não deixar a preocupação exceder mesmo, né? Então, lembra, o cérebro, ele fortalece as redes neurais por meio da repetição. Por isso, quando você aprende uma outra língua, por isso, quando você treina dirigir carro, ou quando você está estudando algum tema, você precisa repetir para o cérebro criar novas redes neurais nesse sentido. Então, para ajudar a dissolver essas redes neurais que são prejudiciais à saúde, a gente tem que interromper e descontinuar os processos de pensamento que sustentam esse fluxo de pensamentos de preocupação. Então, as redes neurais, elas se dissolvem quando elas não são usadas. Por isso que a psicoterapia funciona, porque você está dissolvendo essas redes neurais que são aflitivas, que são angustiantes, que são preocupantes. Então, quanto mais cedo você intervir nessa rede neural de preocupação, mais rapidamente o seu cérebro vai responder com um novo hábito mais saudável. Então, quanto mais cedo você parar de se preocupar em excesso, menor
vai ser a probabilidade de você desencadear a segunda resposta mais poderosa do hormônio de estresse, né? Porque ela ocorre em 2 estágios. Quando o cérebro percebe perigo, então, dentro de 0,012 segundos, então veja, 0,012 segundos após a percepção do perigo. Então, há um perigo, o cérebro, milésimo de segundo, ele percebe o perigo. E ele aciona a resposta de estresse de estágio 1. Uma resposta de estágio 1 libera os hormônios da adrenalina e noradrenalina na corrente sanguínea. Esses hormônios agem como estimulantes leves, com uma vida útil muito curta, e são relativamente fáceis de serem desligados. Agora, se a gente percebe o perigo por 1 a 2 minutos ou mais, o cérebro aciona uma resposta de estágio 2, mais potente, liberando cortisol na corrente sanguínea. E o cortisol é um hormônio de estresse muito mais potente, que causa uma resposta de alarme mais dramática e impactante, uma resposta mais duradoura e muito mais difícil de ser desligada. Então, permitir que a preocupação não seja controlada aumenta o potencial de estimulação do cortisol no estágio 2, né? O que vai agravar, causar mais a hiperestimulação do organismo. Quanto mais consciente, mais cedo você perceber a preocupação em excesso, você pode desligá-la antes que o impacto negativo do estresse se acumule. Então, lembra, o estresse ele pode aumentar a percepção do perigo, o que pode aumentar a preocupação e alimentar a preocupação também. Então, quanto mais cedo você perceber a preocupação, que é exagerada, mais fácil você vai parar e evitar que ela aumente. Há muitos motivos porque uma intervenção rápida sobre a preocupação é benéfica, inclusive para ajudar você na recuperação e no sucesso ao longo do prazo do tratamento da ansiedade, né? Há várias maneiras de se tornar consciente da preocupação. Algumas dicas eu posso te dar é o seguinte, olha, monitore seus pensamentos, perceba o fluxo de pensamentos indo e vindo. Por isso que a meditação é tão importante, porque você vai observar os pensamentos aqui, né? Você vai prestar atenção à vida desses pensamentos. Então, sempre que você tiver um pensamento, e se eu fizer isso e acontecer aquilo? Aí eu vou imaginar os piores cenários. Isso pode ser um forte indício de preocupação, né? Quando você começa a ruminar, pensando, nossa, se a pessoa morreu, se a pessoa adoeceu, se a pessoa não quer mais me ver, o que pode acontecer? Então, sempre que você se sentir ameaçado, isso pode ser um indício de preocupação, né? E também monitorar suas emoções. As emoções, elas são como uma vela para os pensamentos. Elas sopram na direção do que você está pensando. Aquilo que você pensa, vem a emoção junto e carrega você nesse sentido. E se você se sente ansioso, provavelmente está pensando com ansiedade, o que normalmente é preocupação. As pessoas aqui no canal falam muito isso. Olha, do nada os sintomas apareceram. Mas, na verdade, ela não percebe o que ela estava pensando, como que ela estava ruminando, como é que ela estava se sentindo com medo. Então, é provável que ela está se preocupando com alguma coisa em excesso e aí os sintomas vieram. Então, quando você percebe sentimentos de ansiedade, presta atenção nos seus pensamentos, porque provavelmente você vai descobrir que a preocupação ali excessiva ela está envolvida. E aí, à medida que você monitora o seu corpo, quando você faz o escaneamento da técnica da meditação, você vai prestar atenção em como o seu corpo se sente. Se ele estiver se sentindo muito estimulado, excessivamente estimulado, agitado ou estressado, isso também pode ser indício de preocupação, né? Uma preocupação, coração disparado, peito doendo, um aperto no peito. Você pode estar preocupado com alguma coisa que pode ter fundamento ou não, né? Seu filho saiu para uma festa de madrugada, não voltou, então você está com aquela ansiedade, aquela angústia, não deu notícia. Então é natural isso. Agora, é preciso trabalhar para que isso não vire excesso, né? Que você possa ficar mais tranquilo, tranquila, mesmo que seu filho esteja na balada aí, seja um jovem, talvez ligar para ele, trazer contato e conversar, né? Então, mas se você perceber que seu corpo está muito perturbado, você vai prestar atenção nesses pensamentos e ver se eles estão por trás das sensações físicas. Muitas vezes, esses pensamentos estão ligados, é morte, é destruição, é um acidente, né? Então, monitorar o pensamento, as emoções e o corpo são boas maneiras de alertar você sobre essa preocupação e desligar o mecanismo da ansiedade. E também perceber os gatilhos. Quais são os gatilhos comuns, como a hora do dia, determinadas atividades que você faz, alguns locais que você vai, algumas comemorações, ou algum encontro de família, de amigos, ou de conhecidos do trabalho, pessoas que você convive, ou as circunstâncias. Então, isso pode também indicar que a preocupação está em devido lugar, ou seja, ela está num lugar específico. E aí, essa preocupação no lugar específico, ela pode trazer mais ansiedade e disparar o mecanismo da ansiedade também. Então, é importante fazer esse acompanhamento, porque aí, à medida que se torna consciente desse hábito de se preocupar, é o primeiro passo para você gerenciar a preocupação de uma forma saudável e não ansiosa, né? Porque você vê ali que disparou o coração,
você está com o peito muito apertado, você está cansado, você está estressado, a mente não para, os músculos estão tensos, então você vai tomar consciência de que está acontecendo, esse hábito que você criou. Esse é o primeiro passo para você gerenciar e ter uma preocupação mais saudável. Estou até abrindo a boca aqui. É claro que não é fácil, né? Você vai, pouco a pouco, se desvencilhando disso, mas com a terapia, psicoterapia, técnicas de meditação,